Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, meus amigos. Bom dia a todos, bom dia aos que acompanham a Revista Fórum, a Tri, Rovai, que estão sempre carregando aí essa bandeira. Que simpatia essa figura do Carlito, né? Esse professor, estava acompanhando aqui a conversa dele, realmente fundamental. E acompanhando também a entrevista ali do deputado Lindenberg, né? Que hoje é um dos melhores deputados que o Congresso tem, sendo que a Câmara tem. Que pena que em 1993 o Brasil não conseguiu fazer emplacar a bandeira do parlamentarismo, né? Então nós estamos pagando dolorosas prestações esse erro histórico. Né? Em 93 eu lembro que eu estava engajado também na campanha do parlamentarismo. Temos um presidencialismo, mas um presidencialismo em que o Congresso Nacional milita permanentemente em sabotar o governo, e que tenta, de todas as formas, inviabilizar, cada 2 anos, pelo menos, os governos eleitos. Então, foi assim com Dilma, foi assim com Lula. Você começa a adotar uma série de medidas políticas que impactam no orçamento de forma a asfixiar o governo e que culminem com um impacto nas eleições daqui a 1 ano e meio. Né? Então, isso realmente é muito grave. O sistema não está funcionando. O sistema presidencialista não está funcionando bem. O sistema presidencialista nos Estados Unidos, que era o único lugar que funcionava, também está em franca derrocada. Até publiquei um artigo ontem no Conjuro sobre isso, sobre a questão do Trump e os imigrantes ilegais. Então, todo o conjunto está muito ruim. Né? Aquilo que se fala no direito constitucional, né, e que mencionou agora, de forma muito inteligente, o deputado Lindbergh, falou daquela coisa do espaço comum, do common ground, do espaço em que você pode dialogar e fazer as concessões. É como se fosse um casamento. Todo casamento tem suas concessões. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Então, mas tem uma pauta comum, tem uma pauta prioritária em que ambos concordam. Digamos, vou colocar como um exemplo, baixa da conta de luz para a parte mais pobre da população brasileira. Então, isso se perdeu, realmente. Isso se perdeu no Brasil. É uma pena, né? Porque nós tivemos, durante os últimos 30 anos, o conforto de ter um grande mediador para as questões sociais e políticas no Brasil, que é o presidente Lula. Esse foi o papel histórico dele, é o papel histórico dele, é um propulsor de mudanças sociais, mas é um grande mediador social. Então, a hora que perdermos esse grande mediador histórico, né, vamos ficar órfãos e quem que vai fazer esse papel? Né? Então, nós vamos vivenciar um Congresso em litígio com o Supremo, né, que é o que nós temos hoje do ponto de vista do direito constitucional, porque o Congresso não aceita aquela liminar do ministro Flávio Dino, que pede transparência nas emendas, essa é a razão, né? E temos um Congresso que, infelizmente, hoje está sabotando aí o executivo, tendo em mira eleições daqui a 1 ano e meio. Então, essa é uma história que já aconteceu outras vezes, né? Apio, deixa eu te perguntar sobre a questão do Tacla Duran. Eu vi ontem uma reportagem do Joaquim de Carvalho que cita ali que alguém teria dito para ele que você teria feito alguma observação. Enfim, como é que está essa história? Porque essa história do Tacla Duran talvez tenha sido uma das grandes motivações que te levaram a ser derrubado da vara lá de Curitiba, da 13ª Vara de Curitiba, né? E o Tacla Duran sumiu, escafedeu-se, ninguém mais ouve falar dele. Ele é um cidadão silenciado mesmo? Ele é hoje um cabra marcado para se calar? Sim, eu no passado, meses, anos atrás, talvez quando o Joaquim veio aqui a Curitiba fazer a cobertura do caso do Tacla Duran, eu comentei com ele já na época, disse, olha, que era meu pensamento, que o Tacla Duran era um cara marcado para silenciar, para não falar, especialmente para não vir para o Brasil, porque havia uma convocatória tanto do Procurador-Geral da República, o doutor Aras, que movimentou toda a máquina do Ministério Público para ouvir o Tacla Duran. Isso tem o mérito do doutor Augusto Aras.
A Polícia Federal, na época o ministro era o Flávio Dino, ministro da Justiça, movimentou, deu total condição de segurança. Nós criamos uma operação de guerra, né, praticamente na época, para a vinda do Tacla Duran, desde a saída. Lá em Madrid, com o adido da Polícia Federal em Madrid, entrada no território brasileiro, chegando em Guarulhos, com escolta total e completa 24 horas da Polícia Federal, ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino concedeu o status de testemunha protegida a meu pedido, ao Tacla Duran. De lá viria para Curitiba, para a nossa audiência, que estava agendada e programada, e no mesmo dia iria a São Paulo para ser ouvido na sede da Procuradoria Regional da República em São Paulo, com a presença de uma pessoa de confiança do doutor Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República. Então, tudo isso foi, no início ele passou alguns documentos, enfim, aquela coisa toda, né? Então, tudo isso, veja bem, não tem nada a ver com o processo, não estou fazendo comentário sobre processos, estou fazendo comentário sobre um fato histórico, que é meu dever como juiz e como professor ser transparente com os fatos históricos, eles inclusive estão narrados no livro do Salvio Cotter, o Tudo por Dinheiro. E aí, o que acontece na véspera do embarque do Tacla Duran é uma decretação de prisão contra o Tacla Duran. Eu havia concedido a liberdade provisória ao Tacla Duran para que ele pudesse vir ao Brasil. Ele já estava com mandado de prisão expedido pelo Sérgio Moro na 13ª Vara aqui em Curitiba há cerca de 6 anos. Então, eu entendi na época que isso não se justificava. Enfim, esse mandado de prisão não subsistia, concedia liberdade provisória e na véspera, já com o Tacla Duran com a passagem comprada, ele faz contato com a vara dizendo que não poderia embarcar porque tinha sido decretada a prisão dele pelo desembargador Marcelo Malucelli do TRF da 4ª Região, que ele havia visto aquilo no site oficial do TRF, que ele não iria embarcar, porque se ele embarcasse, segundo ele chegaria em São Paulo e seria algemado perante as câmeras da Globo, e isso ele não queria para a família dele, tudo, e achava que isso não era possível. Aí a audiência foi abortada, Tacla Duran não embarcou, eu fiz contato com a Procuradoria da República na Espanha, senti que não havia nenhum tipo de cooperação, pelo contrário, o discurso muito hostil da doutora Maria Inês, que é a procuradora do MP, que atua junto à fiscalia, é a fiscal que atua junto à Audiência Nacional, que é o Supremo, e que estava cuidando desses processos na Espanha. Ela disse, inclusive, que não deixaria o Tacla Duran embarcar de forma alguma para o Brasil e que se ele tentasse sair do território espanhol, terra, França, Portugal, ela mandaria imediatamente a Interpol atrás dele, né? E terminou a conversa com uma frase que eu considerei ofensiva, obviamente, enigmática, até porque nós estamos falando ali naquele momento de cooperação internacional. O Brasil sempre cooperou com a Espanha, eu já ouvi inúmeras testemunhas da Espanha, enfim, sempre houve cooperação internacional Brasil e Espanha. Nesse caso, não está havendo, né? Ela me disse o seguinte, mudam os governos, mudam os juízes. Então, eu julguei isso totalmente ofensivo. Aí fui pesquisar, depois logo eu disse, mas é impossível a pessoa ter sido tão hostil assim, gratuitamente, né? O que ela tem contra o Tacla Duran, afinal de contas. Aí fui pesquisar no Google, vi que ela estava em todos aqueles diálogos da Vaza Jato, conversando com os procuradores da República aqui de Curitiba, então, naqueles diálogos que foram revelados pela Lava Jato. Então, há uma cooperação de telegrama, cooperação de não oficial, né, entre essa doutora Maria Inês Dias e os procuradores da República da Lava Jato, que ainda moram aqui em Curitiba, né, ou havia, pelo menos. Não sei se isso existe no dia de hoje, né, na data de hoje, mas os diálogos me deixaram muito claro de que ela estava funcionando como uma espécie de longa-manos da Lava Jato aqui de Curitiba. Então, isso explica muita coisa. Ou seja, então, até hoje, o Tacla Duran está lá, né, não pode voltar para o Brasil, e agora a extrema-direita fica... Ontem mesmo, né, a gente viu o Paulo Figueiredo lá falando, não, porque
somos perseguidos, tem perseguidos, eu, jornalista. Como você vê a Lava Jato, que fez tantas ilegalidades, né? Teve essa questão do Tacla Duran, a questão da delação do Palocci, tantas ilegalidades ali, né? E agora esse discurso dessa extrema-direita que está respondendo aí por crimes previstos no Código Penal, tentativa de golpe, e o que aconteceu na Lava Jato. Você consegue ver o Tacla Duran, que está lá até hoje, né? O Tacla Duran continua, de alguma forma, um pouco... Porque o Supremo Tribunal Federal já concedeu a ele diversas decisões absolutórias. Para o TRF também, pelo que eu li na imprensa, não estou fazendo comentário, estou fazendo um registro puro, objetivo do que eu li na imprensa. Tanto a 13ª Vara, o juiz que está lá, o juiz honesto, o doutor Guilherme, quanto o TRF da 4ª Região, a 8ª Turma, mesmo a 8ª Turma que determinou a prisão do presidente Lula. Quanto o Supremo Tribunal, deram decisões muito consistentes, deram decisões, segundo a imprensa, objetivamente favoráveis ao Tacla Duran, o absolvendo. Então, realmente, fica difícil responder essa pergunta. Por que o Tacla Duran até hoje não veio ao Brasil para que seja ouvido na Justiça, para que seja ouvido lá pelo deputado Rogério, que o convocou na Câmara dos Deputados, para que seja eventualmente ouvido pela Procuradoria-Geral da República, enfim, nos foros competentes. É um nome que virou uma espécie de grande fantasma, assim, para a extrema-direita, para essa turma da República de Curitiba. Ele tem alguns extratos bancários que são, de alguma forma, comprometedores e que merecem investigação, juntamente, como merece investigação, aquele desvio dos 5 bilhões de reais nos cofres públicos feitos aqui por essa República de Curitiba na 13ª Vara, e que eu reportei ao CNJ e uma semana depois fui afastado da minha função, e que culminaram, né, as minhas informações culminaram com aquela belíssima investigação do ministro Salomão, que virou um relatório que é um libelo acusatório contra essa turma aí de Moro, Dallagnol, Hart, etc., dando assim, falando de diversos crimes gravíssimos naquele sistema que o CNJ chamou de cashback. Por que cashback? Porque eles mandavam o dinheiro para os Estados Unidos via Petrobras e recebiam de volta metade desse valor para montar a Fundação Dallagnol, a Fundação da Lava Jato aqui em Curitiba, não sei qual seria o nome, que era uma fundação privada, com uma finalidade que, segundo se anunciava na época, seria uma finalidade com viés político, uma atuação política, né? Coisa que Moro e Dallagnol sempre tiveram. A atuação deles foi política. Os diálogos da Vaza Jato deixo muito claro que a República de Curitiba atua politicamente. Eu, quando atuei na Vara por 4 meses, nunca atuei politicamente. O que eu fiz foi desagradar aí essas forças ocultas e poderosas, nem tão ocultas, todo mundo sabe quem é, né, no próprio tribunal, e retirar os sigilos dos chamados acordos de leniência que eles firmaram com as grandes empresas brasileiras, Odebrecht e tantas outras. O que eram os acordos de leniência? Olha, você deposita na conta da Vara Federal 2 bilhões de reais e sai todo mundo aí da Odebrecht, sai limpo, sem nada, sem nenhuma repercussão, todos os corruptores saem livres, totalmente sem nada, sem precisar fazer absolutamente nada. Então, é o festival da impunidade. Por quê? Porque a Vara queria arrecadar, nesse orçamento secreto do Moro, queria arrecadar esses bilhões, e aí eles visavam fomentar essa futura Fundação Lava Jato. Eu retirei os sigilos disso, esse plano maléfico deles se iniciou em 2016, eu retirei os sigilos disso quando eu cheguei na Vara em 2023, dessa conta secreta, orçamento secreto, retirei os sigilos dos acordos de leniência, retirei os sigilos dos processos mais importantes, e isso causou um desagrado geral, né? Alguns dizem, poxa, você foi lá e abriu a caixa preta, implodiu o sistema, porque o sistema se baseava nisso, se baseava no sigilo absoluto. Nem a União sabia desses acordos que estavam sendo assinados com as maiores construtoras nacionais e que levaram essas construtoras à falência. Cito a Odebrecht, por exemplo. A Odebrecht tinha 300 mil funcionários ao redor do mundo. A Novo Honor, que é a sucessora, tem 13 mil. Então, só por aí nós vemos a dimensão do dano causado
né? E para quê? Para criar uma fundação bilionária em Curitiba. Então, realmente, o pessoal é usado. Tacla Duran, Tony Garcia, todos esses personagens, a própria escuta na cela do Alberto Youssef, em 2014, que é a peça número 1 desse dominó, porque aí, obviamente, né, isso está nos diálogos da própria Vaza Jato, os próprios procuradores conversavam entre si, diziam, olha, se descobrirem esta escuta na cela do Youssef, todo o dominó cai, tudo da Lava Jato cai, porque é a prova número 1 que contamina todas as provas. Cai. É o pilar do edifício. Você acertar esse pilar e vier a público e se descobrir isso, toda a Lava Jato cai como um dominó, um castelo de cartas. E nisso, os advogados do Alberto Youssef foram muito resilientes, muito corajosos, porque eles, além de publicarem aquela foto do Alberto Youssef dentro da cela, segurando a escuta, isso foi a Isto É que publicou na época, então os advogados foram lá, num cochilo do carcereiro, tiraram a foto e aquilo foi para a capa da Isto É. E aí eles ficaram durante 10 longos anos, tentando ter acesso a esses autos. E eu, quando estive na vara, consegui levar isso adiante e consegui obter os autos junto à Polícia Federal em Brasília, com a cooperação aí do nosso, né, sempre diligente, corajoso, brilhante, doutor Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal brasileira. Né? Então, esses áudios vieram, foram avaliados, periciados, encaminhados, enfim, né? E, de fato, né, se verificou ali a presença da voz do Alberto Youssef. Então, isso aí também é um fator de enorme importância quando se fala dessa questão da Lava Jato, dessa conspiração Lava Jato, enfim, são tantos os crimes praticados que eles somente rivalizam com o fato de que a Lava Jato, em parceria com a grande imprensa, foi, durante 10 anos, a maior produtora de fake news da América Latina. Né? Eram diárias, as fake news eram diárias. Então, porque assim, o papel aceita tudo. Eu fui promotor 3 anos. Qualquer promotor larga o que quiser numa petição ali e encaminha para o juiz. Rovai estou denunciando Rovai porque hoje não está usando boné. Tá? E vai para a imprensa aquilo, né? Vira todo um colorido, uma história assim. Então, é uma lógica perversa, é uma lógica totalitarista, claro. Ele é um aprimoramento das técnicas que se desenvolveram na Guerra Fria e que foram gestadas no nacionalsocialismo, mas é um mundo que nós temos hoje intensificado pelas redes sociais. Né? Então, o ministro Alexandre é um gigante, resistiu a tudo isso, hoje virou realmente a assombração, Xandão, a assombração da direita, da extrema-direita e dos golpistas, né? Ele é a assombração dos golpistas militares, da extrema-direita, dos empresários que são golpistas, enfim, dessas pessoas todas que não representam a maioria do povo brasileiro, com certeza absoluta. A maioria do povo brasileiro, eu imagino, primeiro que votou no presidente Lula, que foi o vitorioso. Então, não tem como você reverter os resultados da eleição fazendo política de guerrilha dentro do Congresso Nacional hoje. Né? Então, isso é impossível. Mas o ministro Alexandre de Moraes, eu até coloquei a foto dele, tomei essa liberdade de botar a foto dele na minha conta do Instagram, que é o Eduardo Apio 2002. Ele é um gigante, ele é um orgulho para o país, ele é um personagem histórico. Mas a história, quando ela está sendo vivenciada, as pessoas não têm uma dimensão muito clara, né, do que está ocorrendo. Então, quando se passarem mais 10 anos, houver essa reflexão, né, nós veremos que a importância do ministro Alexandre de Moraes, da fortitude dele, tanto também do ministro Toffoli, tanto do ministro Gilmar, quando reviu todas essas questões da Lava Jato, como isso fez uma diferença enorme, né, entre a democracia. Nós temos uma democracia no Brasil hoje. Nós temos uma democracia mais fortalecida no Brasil do que nos Estados Unidos. Nós temos que deixar um pouco. Eu sou estudioso há 20 anos, tanto daquilo que foi a grande democracia americana, eu admiro os Estados Unidos, em vários aspectos, principalmente liberdade de imprensa, e do que é hoje.
Então, o meu artigo ontem do Conjuro falou exatamente sobre isso, uma decisão do Trump, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que deveria ser uma instância de proteção dessas minorias, e que simplesmente os abandonou. E abandonou porque resolveu, pura e simplesmente, fechar os olhos e varrer para debaixo do tapete a invasão do Capitólio que aconteceu, né, quando Trump perdeu as eleições. Eu até estive em janeiro passado em Washington, estava bastante frio e eu estava vendo ali a montagem do palco para a posse do Trump naquele momento, ali em janeiro, e me bateu uma tristeza muito grande, porque eu pensei, estão comemorando o quê? Né? O sujeito, há 4 anos atrás, invadiu esse prédio belíssimo, eles botaram um monte de cadeiras na frente do Capitólio, tudo, né? Comemorar o quê? Então, hoje a democracia brasileira, sem ufanismo, ela está mais consolidada. Hoje, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, em termos assim comparativos com outras cortes, é um Supremo invejável, né? Muito mais forte, muito mais coeso do que a Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o Judiciário e a Suprema Corte são muito mais conservadores do que o brasileiro, porque eles trabalham com o sistema de precedentes. O sistema de precedentes, ele visa a previsibilidade, que as coisas sejam sempre as mesmas, que os juízes produzam decisões que possam ser previstas com antecedência, o que é bom por um lado. Mas, por outro lado, é o sistema mais conservador, mais obtuso, mais alheio a mudanças sociais. Basta dizer que os Estados Unidos tomaram quase 100... A Suprema Corte levou quase 100 anos nos Estados Unidos para rever o caso do racismo nos Estados Unidos. Em um primeiro momento, a Corte, em 1896, disse não, que a política dos separados mais iguais era constitucional, ou seja, você poderia ter restaurantes separados para brancos e negros, ônibus, trens, vagões, banheiros, né? E a Corte demorou quase 100 anos para dizer que isso era racismo, que isso ofendia direitos fundamentais. Então, e não faz tanto tempo, isso foi em 1954. Não, em termos históricos, é pouquíssimo tempo. Então, nós temos lá uma sociedade racista caminhando para alguma forma de autocracia que está sendo implementada e que se imaginava, eu como alguém que eu publiquei até minha tese de pós-doutorado sobre isso, Direito Comparado Brasil e Estados Unidos, se chama Direito das Minorias. Então, eu imaginava, como tantos outros estudiosos do tema, que a Suprema Corte conseguiria segurar a onda se viesse uma autocrata do verniz de Trump. Mas não é o que está acontecendo, a Corte está endossando completamente e o Trump está caminhando com uma certa tranquilidade para eleger o vice-presidente nas próximas eleições, que é esse, o J.D. Vance. E as políticas são populistas, vão render votos. Você elege um inimigo, inimigos são os imigrantes ilegais. Você elege um inimigo comercial, a China e as tarifas. Você começa com políticas populistas, então há uma chance muito grande de que ele faça o sucessor. Muito bem. Rovai. Eu queria voltar à história do Moro com o Apio, sobre se é possível, que se tem alguma... O Prerrogativas entrou com uma tentativa de fazer o Supremo se manifestar nesse caso lá do relatório do Salomão, né? Você acha que pode ter uma virada desse jogo? Existe espaço para isso, Apio? Eu não posso falar sobre processos pendentes, mas assim eu sinto que é uma resistência muito grande por conta do Ministério Público Federal em bem apurar essas questões todas, porque o relatório do ministro Salomão, que foi aprovado por uma maioria de 9 votos a 5 no plenário do CNJ, comandado pelo ministro Barroso, que todos sabemos é uma pessoa um pouco mais simpática, a questão da Lava Jato, uma questão de pensamento, enfim, tal, tem que ser respeitado. Ele é um grande jurista, mas o fato é que esse relatório ele é devastador, ele é uma espécie de bomba atômica para essa turma da República de Curitiba. Foram feitas auditorias, enfim, então não há como explicar, não há como um juiz explicar o desvio de 5 bilhões de reais, muito menos se parte substancial desse valor teria como destino uma fundação privada que eles próprios iriam gerenciar em Curitiba. Essa fundação só não aconteceu graças a uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, que barrou a festa.
impediu isso e determinou que os valores fossem para os cofres da União, que era um dinheiro da União, sempre foram esses acordos de leniência, sempre foram multas a serem destinadas à União. O que fez o Moro, o pessoal dele, Dallagnol aqui, foi que eles colocaram esses acordos de leniência sob sigilo absoluto, fizeram as negociações sobre valores com os advogados das empresas a quatro paredes, sem nenhum registro, nenhum e-mail, nenhuma ata, nada. Aquilo foi feito assim, tipo, tanto pode pagar 2 bilhões, como 3, como 5, como 500 milhões, uma coisa assim, tipo, lidando com o interesse nacional e política econômica nacional, empresas que atuavam no mercado internacional, transnacionais, como a Odebrecht. E aí a União não participou, não ficou sabendo, não assinou, não participou das negociações, nada, e era dinheiro da União. A lei diz, a União é a única pessoa jurídica com competência legal, a lei é da época da presidente Dilma, a União com competência legal para assinar os acordos de leniência. São uma espécie de multa de trânsito que a empresa paga para voltar a licitar com a União, com o poder público. A União não participou, não ficou sabendo. Então, era dinheiro público, aqueles baita cheques, aqueles grandes cheques que eram destinados pela turma aqui do MP para a Petrobras, com convocação de coletivo, aquilo era dinheiro da União que estava sendo destinado à Petrobras. E aí os advogados da Petrobras, depois, quando ouvidos na investigação do CNJ, disseram, olha, isso é público, está na imprensa, foi divulgado o relatório. Não, olha, nós fomos pressionados por aquela turma do Dallagnol para remeter esse dinheiro que recebíamos da 13ª Vara para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque se eles diziam que se não fizesse, nós seríamos processados e presos. Então, quer dizer, foi sob coação total. Essa é a justificativa que os advogados da Petrobras deram para fazer o recâmbio desses valores bilionários lá para os Estados Unidos, para fim daquelas multas bilionárias que o Odebrecht pagou, para os sócios minoritários que receberam uma bolada bilionária lá no juízo de Nova York, o juízo federal de Nova York, que homologou a jato um acordo envolvendo acionistas minoritários da Petrobras na Bolsa de Nova York e a Petrobras, em que só os honorários dos advogados envolvidos foram de 200 milhões de dólares. Então, assim, virou a casa da mãe Joana, com dinheiro da União, né? Dinheiro da União, dinheiro nosso, de cada um de nós, contribuintes. E aí o ministro Alexandre deu a liminar e disse, não, esse dinheiro não vai para uma fundação Lava Jato, fundação Dallagnol em Curitiba, coisa nenhuma. Esse dinheiro é da União, deposite-se em favor da União. E acabou com a festa. Mas foi um plano, né, sistema de cashback, segundo o CNJ, um plano engendrado, executado durante anos, né? Se ele foi parido num restaurante 5 estrelas em Curitiba ou num gabinete qualquer em Brasília, eu não sei, mas havia uma concatenação, né? Os diálogos da Vaza Jato demonstram que eles formavam uma única equipe, eles só não estavam fisicamente trabalhando no mesmo andar, no mesmo prédio, mas todos eles, delegados da PF ligados à Lava Jato, que botaram a escuta lá na cela do IUCE, auditores da Receita Federal, procuradores da República da Lava Jato, juízes da Lava Jato, todos eles estavam trabalhando com uma única equipe, né, sob a chefia de Moro, que era chamado pelos comparsas de O Russo. Muito bem. Apio, muito obrigado aí pelo papo. Eu agradeço a sua disponibilidade sempre. Obrigado, amigo. E vamos Aqui continuar. está tão frio, fez menos 2 graus hoje, que vocês não têm ideia. Como eu sou de Vacaria, no Rio Grande do Sul, a cidade mais fria do Brasil, eu estou, de alguma forma, acostumado com essa situação. Nossa, eu ia a minha infância toda nisso. Mas eu, para sair agora, estou indo lá para a Justiça Federal, vou, em homenagem ao nosso amigo Rovai, usar um boné. Vou de boné para escapar do frio. Não sei se a câmera pega. Eu tenho aqui, ó, o Brasil é dos brasileiros. Então, para escapar, ainda que eu tenha um Empire State aqui na minha casa ao fundo, que é um prédio que eu gosto muito, eu estou indo para a Justiça de boné para escapar do frio. Muito bem, Apio. Valeu, Apio. Obrigada, viu? Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Forte abraço.